O acidente com mais vítimas envolvendo o Tupolev 154 aconteceu em 10 de julho de 1985 e nesse vídeo eu vou te contar o que causou este acidente. O voo 7425 tinha a seguinte rota: Karshi, hoje que é no Uzbequistão, na época ainda antiga União Soviética, para Leningrado, hoje São Petersburgo, na Rússia, com uma parada em Ufa, também na Rússia. Aqui existe uma confusão entre os números porque os russos consideram como voo 5143, mas no final das contas é o mesmo acidente, tá? O Tupolev 154 de matrícula CCCP 85311 decolou com 191 passageiros, sendo 139 passageiros adultos, 25 crianças entre 5 e 12 anos e 27 sem assentos, ou seja, provavelmente de colo, menores de 5 anos. Mesmo que você me pergunte, o limite de passageiros é 180 do Tupolev 154, haviam 164 pagantes com assentos, então provavelmente 27 mesmo de colo. O problema já começou aqui. A tripulação chegou para a partida da aeronave às 18h45 daquele dia. Eles vieram de Tashkent, também no Uzbequistão, e pousaram 18h18, ou seja, pousaram um pouquinho antes só da aeronave decolar. Mas devido a atrasos, acabaram decolando apenas às 23 horas, ou seja, mais de 4 horas de atraso. Com mais 9 tripulantes a bordo, eram 200 pessoas do voo 7425. Ele decolou normalmente de Karshi, desculpa se a pronúncia não está correta, né? Mas enfim. Com uma velocidade insuficiente, eles atingiram um voo de cruzeiro ali por volta de 11.600 metros a 470 km por hora, não é o ideal. E a velocidade começou a cair a 405 km por hora depois de 40 minutos de subida. Mesmo assim, com essa velocidade errada, estava dentro dos procedimentos de segurança do manual do Tupolev 154. Às 23h41, a tripulação notou que o ângulo de subida do avião estava errado e fez ajustes para evitar uma perda de sustentação, de altitude. Mas o ângulo de subida foi de 5 para 10 graus, ok ainda. Só que naquelas condições o avião iria entrar num pré-stall ainda. A velocidade continuava a cair, agora para 380 km por hora, e o Tupolev começou a ter vibrações. E o ângulo de subida foi para 14 graus. Às 23h42, ou seja, 1 minuto depois, a velocidade já estava em 330 km por hora. A tripulação, a fim de evitar o aumento excessivo de temperatura dos motores, colocou em marcha lenta e às 23h43 o Tupolev atingiu 20 graus de elevação do nariz. O ângulo de ataque entrou em stall e a velocidade foi para 290 km por hora. Então a aeronave literalmente começou a despencar do céu e ainda a 3.000 metros a tripulação tentava salvar o avião. Mas não conseguiram tirar o Tupolev do giro e caiu em parafuso. O avião caiu em uma área isolada e desértica, localizada na região com nome bem difícil, que eu não vou nem arriscar falar, no Uzbequistão, tá aí na legenda. O Tupolev atingiu o chão às 23h46, apenas 2 minutos depois de entrar em stall. Todos os 200 ocupantes do Tupolev 154 morreram na hora. O gravador de voz da cabine foi destruído no acidente. Aqui vale uma ressalva, pois a gente está falando aí de tempos de União Soviética, então a informação nunca é muito precisa, a gente não sabe se é verdade ou não. Quem lembra aí de Chernobyl sabe do que eu estou falando. Os investigadores, com a ajuda de psicólogos, estudaram os fatores humanos que levaram às causas do acidente. Eles descobriram que a tripulação estava cansada, pois passaram muitas horas no aeroporto antes da partida lá da decolagem de Tashkent, tá? Aqui existe uma confusão, porque alguns sites falam que eles estavam há 24 horas em aeroportos, mas os sites russos falam que a tripulação realmente chegou ali uns 40 minutos antes do voo. Não cita nada de eles estarem em aeroportos há muito mais tempo. O que também não faria lá muito sentido deixar a tripulação 24 horas em aeroportos, mas União Soviética. Era muito complicado. A gente não tem como saber até hoje se isso é verdade ou não. Um ano depois do acidente, o governo soviético atribuiu a culpa a um erro operacional dos pilotos
especialmente na operação incorreta de subida do avião, ou seja, eles não controlaram perfeitamente velocidade e a inclinação do nariz ali. Por isso o avião estolou. O voo 7425 continua sendo o desastre aéreo mais mortal na história da União Soviética e do Uzbequistão. O mais mortal na história também da Aeroflot, além do pior acidente envolvendo o Tupolev 154. Infelizmente, são tristes estatísticas desse voo 7425. Bom, galera, fazia tempo que eu não fazia vídeos sobre acidentes. Se você achou interessante, quer que eu continue falando de forma resumida, de forma simples, sem envolver muitos termos técnicos, deixe sua opinião aqui nos comentários que eu posso continuar fazendo outros vídeos sobre o assunto. Apesar de ser um assunto chato assim, a gente vê que acaba tendo muitos erros, muitas falhas humanas nessa situação. A investigação desse acidente, como todo na União Soviética, a gente não tem 100% de certeza, como eu acabei de citar ali, Chernobyl, eles esconderam o acidente, e aí inclusive Chernobyl acho que foi até depois, foi um ano depois desse acidente do Tupolev. Esse vídeo eu fiz até porque eu já percebi que, infelizmente, a galera adora ver desgraça, adora ver acidentes de aviões. Alguns vídeos aí com milhares de visualizações, porque eu preciso também dar um engajamento aqui no canal, preciso ter mais inscritos, eu preciso que a galera assista os meus vídeos, Se você gosta dos vídeos aqui no canal, também você deixa um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho se você ainda não tem o sininho ativo, temos o grupo no Telegram para discutir, dê a sua opinião, quero também saber a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Se quer que eu continue falando, eu falo sobre outros acidentes, mas não acidentes famosos aí, porque não faz sentido, Já existem grandes canais de aviação que falam aí sobre o acidente da Gol, sobre o acidente da Latam, enfim, deu para entender, galera? Então é isso, aquele abraço, até o próximo vídeo.